Olá, pessoal. Hoje, primeira entrevista de 2024. Estamos aqui com o Leandro, diretor da Dominion, trabalha em Brasília, tem muito a nos contar aí sobre a regulação do setor elétrico. Olá, Leandro, tudo bom? Grande André, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Essa abordagem que a gente faz aqui em Brasília é muito, né, com esse viés mais político-institucional, né? Então, tem pessoas que gostam, que curtem esse lado político, tem pessoas que não gostam tanto, mas tem que lidar de uma forma ou de outra. Então, o que a gente faz um pouco aqui em Brasília é colaborar justamente com esse vínculo, né, com o poder público. Perfeito. Gostando ou não da política, todos sofremos a influência da política, né? Dentro e fora do Não tem setor. Não tem jeito, não. Somos um setor regulado, né? Então, a política, né, e o trato político, o trato institucional é obrigatório. Tem que Certo, fazer. Quanto melhor fazer, quanto melhor fizer, logicamente, maiores exato. resultados para os atores econômicos. Muito bem. Leandro, conta um pouco para a gente sobre a Dominion, como que é a empresa, como que ela funciona, quais os trabalhos que ela faz. Então, somos uma empresa e a gente tem orgulho de dizer isso aqui. Somos uma empresa que nasceu em Brasília. Fazemos relações institucionais e governamentais aqui em Brasília. A empresa foi fundada por Marcelo Moraes, que é daqui de Brasília também. Já temos praticamente 20 anos de atuação. Então, assim, esse tempo trabalhando aqui nos dá, de alguma forma, um selo, né? Quanto à responsabilidade nessa atuação. Muitas vezes a gente acaba representando, né, grupos, atores, e é uma responsabilidade importante, mas justamente com toda essa trajetória de atuação, né, de cumprimento de todo tipo de regra, né, e de lei, né, então isso aí nos dá insisto, nos dá assim, um respaldo importante, e diferentes grupos, atores econômicos acabam confiando nesse trabalho que a gente faz, seja de informar, ou seja, de representar ou de articular algum tipo de agenda, né, ou de defesa de interesses. Perfeito, perfeito. E aí vocês abarcam todos os segmentos, distribuição, geração, comercialização também? Comercializadoras, vocês... Bo- Bom ponto, André. A Uhum, gente somos uma consultoria que tem se destacado por ser referência na área de energia elétrica, e de fato atendemos todos esses segmentos, né? Mas a uhum. gente atende também diversos setores da economia: audiovisual, agronegócio, construção civil, comércio, serviços. Então, Ah, assim, empresa por um grande. lado a gente tem, assim, a gente gosta muito de sermos reconhecidos aqui em Brasília como uma consultoria que é referência para o setor de energia. E aí, insisto, a gente faz questão de manter esse rótulo, mas sempre reforçando que também atendemos a outros setores econômicos, outras atividades também. Muito trabalho, né? Leandro, O, o, bom, sabe, ah, o bom sabe diga. o que é, Anderson, para complementar? Sim. Quando você atende diversos setores, Aham. você tem uma transversalidade quanto à Uhum, informação, porque você cruza as informações. Ou seja, a informação, não estou falando de informação logicamente confidencial do cliente, uhum, uhum. quero dizer da informação de atores políticos, de cenários, de situações. Ou seja, alguém Setores, que está atendendo, por exemplo, o setor do agronegócio, tem uma informação que pode até, vamos lá, aqui o setor do agronegócio vai obstruir a pauta essa semana. Então, pronto, a gente estava pensando em que um projeto determinado da área de energia poderia avançar, mas essa informação de quem está trabalhando com o agronegócio nos traz já uma pauta de entendi. que a situação, por exemplo, não vai ser tão simples ou tão fácil quanto a gente esperava. Então, esse cruzamento de informações, de leitura, né, ou de Nossa, mapeamento de diversos atores, situações, ajuda muito assim a ter um cenário um pouco mais completo, e de fato que nos permite traçar cenários, fazer algum tipo de previsão. Logicamente, em política, você sabe, ninguém tem bola de cristal, a gente não tem uhum. nem quer ter bola de cristal, mas logicamente a gente trabalha com cenários, então sempre traçamos. Essa aí é um pouco a premissa da análise política: você traça cenários diversos,
do mais assim, aquele tipo, o presidente vai ser assassinado, logicamente que não, mas eu aprendi a ter com uma pessoa que tem muita experiência no setor, já foi cliente nosso, inclusive, e ele me falava o seguinte, falou, Leandro, você sempre me traz o cenário, você é muito assertivo, você reforça o cenário que tem justamente mais possibilidade de acontecer, e você está certo, eu falo, mas eu tenho que apresentar sempre, ainda eu sei que não vai acontecer, mas eu tenho a obrigação de apresentar cenários que têm menor possibilidade de acontecer, porque é Uhum. uma forma de eu ter um respaldo. Apresentei um cenário, reforcei que esse cenário tinha menor chance de acontecer, mas se eu coloquei na mesa, se esse cenário acontecer, eu já fiz a minha parte e dizer, olha, está na mesa, não tem chance, mas pode acontecer. Se acontecer, né, eu vou ter minimamente vou ter uma forma de dizer, olha, eu tinha mencionado, tal, mudou a situação, pronto. Né? Mas é interessante, justamente assim, a gente traça cenários, coloca fichas, né, ou coloca um peso maior, menor em cada um, e isso aí ajuda justamente aos atores econômicos que muitas vezes têm que tomar decisões, não só com as nossas informações, logicamente, mas as Uhum. nossas informações aqui de Brasília, o nosso feeling, o nosso sentimento sobre determinados assuntos ajuda e contribui a que essas pessoas tomem uma decisão com informações mais completas. Perfeito, muito bom. O setor elétrico já está cheio de assuntos, né, Leandro? Se a gente for falar de cada um deles, a gente ia ficar aqui algumas horas. Vamos focar hoje no assunto que está bem fervendo aí, que é a PL das concessões. Como que vocês estão vendo aí esse cenário? Como é que está a movimentação no Congresso? Enfim. André, deixa eu te falar, é um assunto que tem um monte de variáveis interagindo ao mesmo tempo, todas complexas. Né? Primeiro, vamos mencionar, acho que até o próprio Ministério reconheceu um pouco o atraso no cronograma. Né? Houve um atraso, já estamos praticamente em cima dos prazos legais, né? E a gente ainda não tem um decreto. Esse aí é o primeiro ponto. O segundo ponto é a situação diversa que a gente tem em cada concessão. Né? Temos concessões melhor estruturadas, com níveis de qualidade, né, ótimos, ou de acordo com o que a lei estabelece, e temos outras concessões que, lamentavelmente, não estão tão bem. Então, esse tipo de situação acabou, desculpa, acabou contaminando o debate, porque o parlamentar, e vamos lá, aqui um ponto importante, a prerrogativa legal da renovação da concessão é uma atribuição do poder concedente, do poder executivo da União. No entanto, você sabe que a nossa realidade política, o nosso sistema político aqui em Brasília, principalmente, mudou muito ao longo dos últimos anos. Né? Antes você tinha um poder executivo que tinha um controle orçamentário importante e os parlamentares precisavam, de alguma forma, interagir e barganhar com o poder executivo para conseguir ministérios, emendas, recursos e tal. A série de mudanças que houve nos últimos anos, mudanças constitucionais, inclusive, fizeram com que esses recursos passassem do controle do executivo ao legislativo. Então, hoje, o legislativo, se antes ele falava numa relação de subalternidade, vamos dizer assim, ele tinha que pedir ao executivo, hoje ele se coloca na mesma linha, numa linha horizontal. Ou seja, o Congresso demanda ao executivo, não pede mais. Essa aí é a nova realidade. E quando você tem um poder legislativo que quer formular política pública, porque o Congresso hoje não aceita só carimbar, o Congresso hoje quer ser formulador de política pública, assim como o Executivo é, ou no mínimo sentar na mesa e discutir com o Executivo. Essa situação gera um risco muito elevado que antes a gente não tinha para setores regulados principalmente, né? Porque antes a discussão, apesar de ser política no âmbito do poder executivo, você tinha um grande peso de questões técnicas, né? Então você saía com uma decisão, né, do poder executivo, essa decisão ia ao Congresso, o Congresso, né, alinhado ao poder executivo, fazia algum ajuste aqui e ali, barganhava um pouquinho aqui e ali, mas o arcabouço, a linha principal daquilo que o executivo tinha negociado com os atores econômicos era mantido. Hoje isso aí não existe mais. O executivo manda uma coisa e é o legislativo que vai formatar. É o legislativo que pode desmontar totalmente, montar algo diferente. Então, insisto, para setores regulados o risco aumenta muito. Uhum. E Vou até te justamente porque a interromper, discussão... vou te interromper. E o Vamos, papel claro. da ANEEL, assim,
Eu tenho a impressão, é uma impressão, né? Aham. Que a ANEEL está um pouco sufocada também. Ela é um Exatamente, órgão técnico, né? E deveria passar exatamente. por ali, né? André, aí a questão é justamente essa nova posição do poder legislativo de ter maior recursos de poder. Isso aqui eu te ilustro rapidinho com um caso que a gente vê muito acontecer aqui. Tem reajuste de tarifa, né? Às vezes o reajuste está a cor de inflação, a gente sabe que o reajuste de tarifa não depende só da inflação, mas tem vezes que o reajuste vai muito além, dois dígitos, 15%, 18%, 20%. Aí o parlamentar não é bobo, ele sabe como são as regras do jogo, mas ele tem pressão do eleitorado. Chega um eleitor e diz, pô, deputado, minha tarifa aumentou 20%, eu ganho R$ 1.000, minha conta aumentou 20%, ou seja, se o cara ganha R$ 1.000, ou seja, é um tanto do orçamento dele que vai a mais na conta de energia, um pacote de arroz e feijão que ele deixa de comprar. Importante. O parlamentar sabe bem como é que funcionam as coisas, mas ele tem que obedecer um pouco a essa pressão. O que que ele faz? Se ele chega aqui em Brasília, reclama, apresenta uma proposta de fiscalização ao TCU, o TCU vai lá na ANEEL, pede a informação à ANEEL, a ANEEL diz, olha, o contrato é esse aqui, os parâmetros do reajuste são esses aqui, papapá, tome aqui, TCU, o reajuste está totalmente legal, obedece a critérios contratuais e legais, não tem o que fazer. TCU volta ao parlamentar e diz, parlamentar, a ANEEL nos mostrou aqui, de fato, o reajuste foi legal, o senhor não tem o que reclamar. Aí, como é que você diz para um parlamentar que foi eleito pela população, que tem essa legitimidade, que ele não tem como mexer no reajuste? De fato, legalmente, não tem como. Para ele mexer, ele teria que mudar a lei. Só que mudar a lei implica também mudar contrato. Ou seja, aí você tem o Poder Executivo entrando e dizendo, olha, se você mudar contrato, isso aí vai causar uma insegurança jurídica, vai afastar, né, investimento, pá, pá, pá. Ou seja, mas voltando um pouco ao ANEEL, né, essa elevação de poder que o Congresso teve faz com que o próprio Congresso questione as atribuições legislativas e normativas que a ANEEL tem, né? Eles querem agora que a ANEEL só fiscalize, não normatize, né? Não regule. Essa aí é uma das disputas que está latente. Não quer dizer que em breve a ANEEL perderá atribuições, mas é uma discussão que está sendo posta cada vez mais, né? Então a gente terá que, insisto, aumenta o risco para setores da economia, principalmente aqueles que são regulados pelo Estado. Então temos essa situação muito complexa. Né? A gente falava do Ministério que atrasa, de um novo Congresso que quer interferir de alguma forma. Logicamente, com essa nova situação de falar de igual para igual, o Congresso está vendo o seguinte, falou, olha, o Poder Executivo vai renovar concessões por 30 anos, inclusive de concessões que estão prestando mau serviço. Como é que nós, Congresso Nacional, não vamos participar dessa discussão? Obriga, isso aqui é interessante, André, porque isso aí a gente viu de parlamentares da base do PT a deputados do PL, da oposição. Ou seja, todos têm uma postura corporativa que, logicamente, atende a essa nova posição de poder do Congresso, e diz, olha, o Congresso aqui tem que ser consultado. Eu quero que o ministro chegue aqui e me apresente o que ele quer fazer. E, inclusive, que ele receba as nossas sugestões sobre né, como é que deveria ser. Até porque depois, quando, imagina, e aqui citando um caso, imagina uma distribuidora X que presta um mau serviço. E essa Uhum, distribuidora tiver o contrato renovado. uhum. Estou fazendo o papel do diabo, por assim Sim, dizer. sim. Estou pensando, a gente quando faz análise sempre tenta pensar com os parâmetros do outro, né? Uhum. O parlamentar tem que ir lá na base e explicar que a distribuidora tal que presta um péssimo serviço teve o contrato renovado. Como é que ele explica essa situação para o eleitor dele? Excelente Fala, pô, ponto. deputado, o senhor não fez nada? O que o senhor fez? Porque o senhor sabe? Então, a gente tem essa situação em que o parlamento está cobrando do executivo uma discussão, né, e que até agora, pelo menos por enquanto, o ministro não sinalizou que queira abrir essa discussão, levar essa discussão ao Congresso. Então, não estamos falando de que o Congresso legisla, até porque a legislação está pronta. O Uhum, Poder Executivo tem a atribuição de renovar a Constituição se quiser. uhum. Mas o que o Congresso quer é conversar, minimamente sentar na mesa e conversar. E o Congresso, Conversando. o ministro Silveira até aqui não deu esse sinal. A Entendi. gente está esperando, e até porque, se o ministro não der esse sinal, talvez ele não queira dar, e a gente entende, são opções políticas que ele tem.
Mas se ele apresentar o decreto de renovação sem equacionar antes a situação com o Congresso, principalmente com a Câmara, até porque o Senado não entrou muito nessa discussão, você poderá causar desdobramentos negativos, você poderá causar uma reação negativa da Câmara, apelando talvez, né, ou tomando uma ação mais ostensiva sobre outros assuntos. Ah, tudo bem, você não me consultou de todo decreto, agora você vai ver. Então, agora a gente vai convocar o ministro, agora a gente vai aprovar um projeto X para perturbar o ministro, porque isso aqui afeta os interesses. Ou seja, você vai causar uma situação talvez pior daquela que está hoje. Qual que é o cenário? A gente espera diálogo, né? Assim, nós esperamos, nós como consultoria e atendendo a clientes, nós esperamos que e vamos tentar contribuir justamente para que o diálogo avance, para que justamente Câmara e Congresso, insistindo, sem que o Executivo tenha que abrir mão da sua prerrogativa legal, mas tem que existir certamente um diálogo político, até porque, insistindo, essas mudanças no sistema político brasileiro criaram uma legitimidade para que o Congresso demande algum tipo de diálogo, não sei se de negociação, mas de diálogo, né? De reconhecer. Você sabe que na política a gente usa muito a palavra prestígio, Uhum, prestigiar. O uhum, parlamentar, às vezes, você vai levar uma agenda para um parlamentar, você vai com teu cliente, leva uma agenda para um deputado, para um senador, e você vai com a ideia de que você vai falar. Mas tem muito parlamentar que ele não quer te escutar, ele quer falar e quer que você escute. E uhum, muitas vezes você tem que se adequar a esse tipo de situação, deixar que o parlamentar fale, uhum, escutá-lo, porque ele sente que tem legitimidade, ele é representante do povo, então você tem que escutá-lo, assimilar o que ele fala, e depois, se ele der espaço, aí você apresenta a tua agenda, o teu ponto, a tua sugestão, né? Mas é uhum, muito dinâmico, o Brasil é muito assim, eu sei que às vezes tem muita gente que gosta de fazer o que a gente faz, tem gente que não gosta de estar aqui em Brasília, ou que uhum. sofre quando tem que visitar uma autoridade, mas assim, a gente faz isso aqui com muito gosto, com muito Que bom, que prazer, bom. né? Então, curtimos, de alguma forma, dentro do possível, a gente curte um pouco fazer esse tipo de análise, de diálogo, de relacionamento com o Congresso e com o E, Poder Executivo também. aham. E Leandro, tem, parece que distribuidoras com problemas, né? E eu não me recordo uma situação assim. Parece que a situação para as distribuidoras no Brasil está mais agravada do que no passado. Mas a sensação é que as concessões vão se renovar, né? É, como que faz, né? Por que que elas chegaram nesse ponto, né? Coisa de blackout e tal. Por que que chegaram nesse ponto? Será que a regulação ela ainda não está muito atrasada para as mudanças que vêm ocorrendo no setor, não só na área de geração, mas também na área de distribuição, aí apontando modernizações, smart grid, na área de comercialização, abertura de mercado, né, que de novo foi prorrogada. Uhum. É, qual que é o diagnóstico e qual a cura, né? E Vamos essa lá. situação de renovação né, de distribuidoras com problemas, né? Enfim. Você falou, acho que a tua previsão está correta, ou seja, não tem como não renovar as concessões, porque assim a gente conversava com diversos atores. Se você não renovar uma concessão de geração de uma hidrelétrica, eh, vamos imaginar, uma hidrelétrica tem quanta gente opera uma usina? É uma equipe relativamente pequena, são 20, 30, 40 pessoas, 50, a Uhum, depender, não sei, né? Hoje, logicamente, não estamos falando de uma Itaipu da vida, né? Estamos falando de hidrelétricas menores. Mas é uma equipe bastante reduzida e a transição, vamos lá, se encerra né? A concessão de uma de um usina, grupo e né? chega outro De um grupo, né? grupo, aí chega outro e a transição é rápida, não há transtorno para o cidadão, né? O serviço continua sendo prestado. Agora, é muito particular, né? Essa prestação de serviço da distribuidora. São equipes muito grandes, Sim. com conhecimento, né? E com capilaridade de bairros, de operação, né? Uhum, De onde reforçar a rede, onde não. Aí você, para fazer uma transição com uma equipe de 8.000, de 10.000, de 15.000 funcionários, não é simples. Isso aí certamente vai atrapalhar a vida do consumidor. Então, uhum, logicamente, o governo, e eu entendo que até o Congresso estão cientes disso aí. Só que, logicamente, o que eles estão querendo é
talvez renovar também, não só os contratos, mas renovar e atualizar alguns parâmetros de prestação de serviço, né? Para justamente, talvez, evitar ou prever situações como a que a gente está vendo. Agora, eu insisto, um ponto importante, tem, como o Brasil todo, ou seja, nós temos uma diversidade territorial e uma diversidade de concessões muito grande, né? Então, isso aí faz com que você tenha também, depende muito da política dos grupos, né? De que tipo de concessão que cada um opera. Mas você tem operadoras, né, que estão muito bem, estão com índices de qualidade muito altos, satisfatórios, e tem outras que, lamentavelmente, não estão tão bem na foto, né? Uhum. Então, isso aí vai pesar um pouco, a gente entende também nesse momento de discussão, né? De como, não é só renovar, mas como renovar, né? Mas acho que isso aí, o assunto deve avançar. eh, o ideal que seria, né, seria que avançasse de uma forma mais ponderada, né, mais criteriosa, mais técnica, né, sem tanta interferência política, mas Uhum. insistindo, nós temos uma realidade posta que é um Congresso muito mais empoderado e com legitimidade para querer Uhum. sentar na mesa. Então, ou seja, há uma discussão que deveria ser política, mas é principalmente técnica no âmbito do Ministério, né? Entra agora também essa variável política que demanda discutir o assunto. Então, isso aí, o diálogo a gente espera terá que fluir, as posições terão que se aproximar, mas assim, isso aí causa, né, uma ansiedade, causa um transtorno. Uhum. A gente observa que tem um setor financeiro muito atento a essa discussão Uhum. da porque, logicamente, quando o banco empresta dinheiro, ele tem como garantia, como recebível, né, a fatura que a distribuidora cobra do consumidor. Agora, Sim. se a concessão encerrar daqui a 2 anos, Como é que como é que eu fica? faço? Ou seja, que Uhum. garantia você me dá? E pronto, um problema. O banco passa a não querer emprestar ou cobra uns juros, né, juros maiores à distribuidora. A Uhum. distribuidora tem problema para manter o investimento. Uhum. Sem É uma bola de investimento, a neve. qualidade do serviço, exatamente. Então, o ideal é que todo mundo se entenda, dialogue e avance nessa discussão que é importante. Insisto, a gente vê aqui o pessoal dos bancos está circulando muito mais do que o normal atrás de informação sobre justamente essa renovação das concessões. Certo. E o setor, Leandro, você sente assim que os teus clientes eles têm mais ou menos o mesmo ponto de vista ou são diferentes? Depende, e aqui volta essa questão da diversidade, né? Há pontos, logicamente, em que a postura corporativa pesa mais, né? E há um consenso maior em determinados assuntos, mas em outros pontos, essa realidade diferente de cada concessão, falando, por exemplo, no caso da distribuição, Uhum. essa diferente realidade afeta a tomada de decisão e a construção de um consenso. Então, aí você tem uma dificuldade, até porque diferentes concessionárias podem chegar para conversar com autoridades e levar posturas diferentes. E aí, quando se apresenta posturas diversas, vindas de um mesmo setor, Uhum. tem vezes que o parlamentar percebe alguma fragilidade e diz: não, vem cá, veio isso aqui, falou tal, aí veio a outra, fala tal, mas esses caras não têm o mesmo negócio, porque, ou seja, Uhum. e aí, eventualmente, percebendo fragilidades, o pessoal cresce, por assim dizer, né? Então, assim, o ideal seria que houvesse uma postura mais coesa, mas vamos lá, Uhum. com realidades tão diferentes de concessão para concessão, insisto, falando especificamente do setor de distribuição, é difícil que esses atores tenham uma convergência e um consenso que seria o ideal. Então faz parte da Uhum. realidade e todo mundo tem que lidar com essa situação, sabe, de às vezes não ter o consenso ideal ou não ter uma Uhum. linha de atuação mais coerente, digo, do setor setorial. Mas é normal, isso aí faz parte da realidade, a gente também tem que lidar com isso aí. Certo. E a gente tem as associações, né? Eu conheço mais assim a Abracel, né? Mas Uhum. a que tem bastante consenso ali, né? A Abrad eu confesso que eu não conheço muito, mas pelo fato de ter uma associação, uma conversa e uma demanda, né?
E é como que o teu trabalho se completa com as associações, com a Abrad, com a Abracel, com a Abragel. Você sabe que a associação ela é muito boa para os associados, mas a própria associação tem uma vida difícil. Ah, Por sim. quê? Porque eh, geralmente a associação muitas vezes está para tratar pautas difíceis, né? Ou Uhum, seja, às vezes você como grupo, como empresa, você tenta levar uma pauta positiva, um assunto específico, um assunto da tua concessão ou da tua, né, onde você atua, né? Geralmente não são pautas tão problemáticas às vezes. Agora, tem vezes a gente vê aqui, você mencionou a Abracel, a Absolar, a Abrade, Abrace Consumidores, a Veólica, né? uhum, São as associações mais presentes. A Abrate, tem a Abrage agora também que tá de alguma forma, né, se reformulando e, e sempre com pautas difíceis, né, com pautas e justamente o associado quando tem uma pauta problemática ele coloca a associação para até porque a associação tem muitas vezes mais legitimidade para interagir com a autoridade, né? uhum. Mas insisto, muitas vezes são pautas complexas, pautas problemáticas. Então, essa aí é a vida da associação. Primeiro, o trabalho de gerar um consenso interno em assuntos que não são simples, e uma vez gerado esse consenso e tomada uma posição, ir e defender e articular diante da autoridade pública. É uma vida dura, ou seja, uma vida muito intensa, muito dinâmica. A gente vê aqui os diretores, os presidentes da associação, e, assim, eles estão numa posição privilegiada para negociar, mas certamente a vida deles também não é Não é fácil, né? fácil. Há um É. desgaste, há uma exposição, você não pode pisar na bola, tem que tomar muito cuidado quando se pronuncia, Uhum. quando fala, porque qualquer, sabe, qualquer frase Qualquer tirada de palavra. contexto, qualquer palavra é assim, tem muita gente atenta, né? Então Uhum. pode ser utilizada de uma forma diferente aquilo que você quis falar. Então a vida de associação dos presidentes, dos diretores, certamente não é fácil. A gente atende algumas associações e não sei, justamente sofremos junto com eles essa tarefa dura de fazer essa representação, essa articulação institucional governamental aqui em Brasília. Muito bom. Leandro, para a gente encerrar, quais as perspectivas que você vê aí para o setor, em particular para a PL das concessões? Boa questão. Primeiro, muita incerteza. Aliás, incerteza e risco são duas palavras com as quais a gente vai ter que lidar muito nos próximos anos, né? Uhum. Temos tem uma frase, eu gosto de escutar, espero que o presidente Madureira da Brade veja aqui Vai essa ver, ele vai entrevista. ver. Ele vai ver, vamos mandar para ele. E ele descreve muito bem com uma metáfora o que é o setor hoje. Ele diz: a gente tem um Fusca com motor de Ferrari. Ou seja, por que que ele diz isso? Porque, ou seja, o Brasil está se modernizando e avançando muito na geração, mas a gente não tem uma carroceria e um chassi para dar conta e para equilibrar toda essa nova geração de eólica, de Perfeito, solar, perfeito. que vem o hidrogênio, ou seja, Uhum. e aí a gente vê isso aí. Eu estava escutando outro dia, nós temos hidrelétrica vertendo, né? Ou seja, temos tanta eólica e solar entrando que até a hidrelétrica tem que verter, ou seja, Uhum. é uma pena, né? A gente Uma ter um pena. reservatório gigante, né? Um reservatório gigante que tem certamente um impacto ambiental e tal, mas logicamente muito melhor do que carvão, do que Uhum. termoelétrica, talvez. E a gente tem que verter água porque justamente está faltando, ou seja, a gente está gerando demais, está criando incentivos, né? Coisas do tipo. Então, ou seja, temos muitas peças em movimento, mas totalmente desarticuladas e sem sentido uma com a outra. O que falta é montar uma caixinha, né, ou uma estrutura para que essas peças atuem de forma mais articulada. Isso aí se faz com a discussão de um marco regulatório, junto ao que você mencionou, a gente vinha falando antes da questão do mercado livre. Essa aí é uma Uhum. pauta que tem que vir, por ser uma pauta técnica e muito complexa, é difícil que o Poder Legislativo lidere essa pauta, até porque, vamos lá, você viu agora, o Congresso aprovou recentemente
mercado de carbono. Aliás, aprovou a Câmara, está no Senado, o Senado aprovou, está na Câmara, está meio confuso também. Se aprovou hidrogênio na Câmara, aprovou hidrogênio no Senado, se aprovou debêntures de infraestrutura, é ótimo. Ou seja, a agenda verde tem um apelo para o parlamentar, né? A Uhum, questão da energia renovável é fácil para o parlamentar explicar para o seu eleitor, que é a energia. uhum, Agora, como é que o parlamentar explica o risco hidrológico, por exemplo, para o eleitor? Será que essa pauta tem apelo? Não tem tanto apelo político. Então, por isso eu digo que é uma agenda que tem que vir principalmente do executivo. E até aqui a gente não viu que o poder executivo tenha se ajeitado ou tomado esse rumo para. Obviamente, o poder executivo tem diversas pautas, elas concorrem entre si dentro do governo, e, por enquanto, a gente não viu sinais claros de que um projeto de modernização, principalmente o ano eleitoral, o ano político aqui em Brasília fica encurtado. Então, parece difícil que esse ano, pelo menos por enquanto, espero me estar equivocado, né, que o governo tome essa iniciativa de mandar um projeto de lei de marco regulatório ao Congresso. Então, por enquanto, a gente vai continuar com essas peças se mexendo de forma um pouco irracional ou confusa, até a gente mais à frente ter uma caixinha ou um sistema que dê um pouco mais de lógica e de racionalidade a todos esses movimentos. De qualquer forma, o setor, né, com muita segurança, né, não falta energia, a energia está estável, segura, todo mundo está fazendo a sua parte, operador do sistema, geradores, transmissores, distribuidores. Então, apesar de vários problemas estruturais, o Brasil tem uhum. energia, que é o mais importante. O ideal é que seja um pouco mais barata também, né? Sim. Leandro, muito grato pela entrevista e vamos nos falando. André, um prazer estar aqui. Espero que você me convide novamente para você falar aqui com a tua Hum, audiência. E estamos aqui em Brasília. Se vocês precisarem, a qualquer momento a gente atualiza para vocês, ok? Muito grato. Um abraço, até mais. Saúde, abraço grande. Tchau, tchau.